Vamos falar hoje sobre abdominoplastia? Como realizar essa cirurgia tão sonhada por várias pessoas aí através do plano de saúde? Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda, seja muito bem-vindo aqui no canal. E aqui eu ensino o passo a passo de como realizar sua tão sonhada cirurgia plástica pelo convênio. Então hoje a gente vai aprender um pouquinho como realizar essa cirurgia, quais são os passos aí necessários para realizar, tá? Então, a primeira coisa que você precisa identificar: tem pele aí sobrando? Tenho, Fê, mas não foi por bariátrica. Não importa. Se você emagreceu por reeducação alimentar, balão, bariátrica, remédio, como foi meu caso, ou uma gestação, enfim, você tem a pele sobrando? Tenho. Então tá. Então você é uma forte candidata, tá? Ou candidato a estar realizando a cirurgia. Por quê? A gente vai ter que comprovar a necessidade de retirar essa pele. Então, essa pele tem que estar lhe prejudicando em algo. Então, vamos lá. Se você fez o acompanhamento dessa perda de peso, como foi o meu caso, vá até o médico e o médico vai estar fazendo um laudo especificando, como lá no meu caso, foram 18 quilos que eu eliminei. Então a doutora colocou lá para mim: olha, a paciente Fernanda iniciou o tratamento em mês tal, agora eu não me lembro. Se eu não me engano, foram 11 meses. Eu fui fazendo um emagrecimento lento, porém progressivo, né? E também porque, gente, eu sou sem vergonha, eu gosto de comer besteira, eu não gosto de me exercitar, mas enfim, não é o foco da conversa. Então, a minha perda de peso foi gradativa, assim, e um pouco mais lenta. Também não adianta você perder naquele uma semana, como eu perdi recentemente, uma semana 10 quilos, e 2 semanas depois recuperar. Não resolve. Então, assim, fez esse primeiro passo, foi lá, pegou o seu laudo. Você já tem um documento comprovando a perda de peso, que é bem legal você ter. O que tem que ter em mente é: quanto mais documentos que comprovem a sua necessidade em fazer a cirurgia, menor vai ser a chance do plano negar, tá? Então, ok, tem o meu laudo lá, peguei o meu laudo. Agora você pode, através do próprio endocrinologista, enfim, com qualquer médico, um clínico geral, pede aí um check-up da sua saúde. No meu caso, a endocrinologista ela pediu, eu sempre fazia ultrassom das paredes abdominais, um ultrassom do abdômen total, porque eu já estava evoluindo para uma esteatose hepática aí, porque a minha gordura no fígado estava muito grande. Gente, eu nunca fui obesa, mas eu tinha essa gordura no fígado, tanto que assim, eu já tentei fazer bariátrica, mas eu não me encaixava, eu não tinha peso suficiente para isso. Mas você vê, embora eu não fosse tão obesa, a minha obesidade nunca passou do grau 1, eu sempre fui acima do peso, né, como os médicos classificam. A gente sempre tem que estar de olho na saúde, porque eu tinha gordura no fígado assim em excesso, e ó que eu não sou de comer gordura propriamente dito, mas assim, eu já estava evoluindo para uma doença mais grave. Então, se eu não tomasse vergonha na cara e emagrecesse, eu poderia evoluir para uma cirrose hepática. Imagina! Então, sempre façam esses exames periodicamente para poder estar acompanhando como que está a sua saúde. Porque eu não sentia nada e o meu fígado estava aí já um terror. Então, eu sempre fazia esses exames e eu fiz o ultrassom da parede abdominal. Lá foi diagnosticado o quê? A diástase. A diástase eu vou tentar colocar uma imagem aqui, mas tem vídeo aqui no canal também explicando o que é a diástase. É o afastamento dos músculos, né? Dos retos abdominais. Então, o que acontece? Isso também é uma comorbidade. Por quê? Além de quando a pessoa senta, a barriga ela tem aquela saliência para frente, isso impacta na coluna também, porque fica o peso, você joga o seu peso para frente. Tem vários fatores, então não é somente estético, tá? As pessoas acham que a diástase é somente estético, não é. Vou dar um exemplo do meu pai. Meu pai, tadinho, ele tem a diástase.
ele senta, parece que tem um alien saindo da barriga dele. É muito engraçado, chega a ser cômico assim. Mas como ele já tá com uma certa idade avançada e tudo, não é algo que o incomoda. Enfim, ele resolveu não mexer, mas a diástase dele eu acho que tem cerca de 13 centímetros, é uma coisa muito grande. Mas para vocês terem ideia, assim, é uma coisa que afeta tanto homens quanto mulheres e a maioria da população tem e não sabe. Então, isso pode até dores nas costas você está sentindo e você não sabe que pode ser devido à diástase. Tá vendo? Tudo isso daí, gente, é falta de informação, coisas que eu só fui saber depois que eu pesquisei. Então, ponto. Descobri isso e descobri uma hérnia umbilical que nunca me passou pela minha cabeça que eu tinha. Então aí seriam três coisas que eu poderiam tá alegando ali junto ao convênio. Eu tinha a perda de peso ponderal e mais duas comorbidades, que era a hérnia umbilical mais a diástase. Tudo que poderia ser corrigido de uma vez só numa cirurgia. Então, feito isso daqui, depois com tudo isso, daí sim eu fui procurar a cirurgia plástica. Gente, como eu já conto aqui e conto nos outros vídeos, nunca vá somente em um especialista, somente em um cirurgião. Primeiro que cirurgião plástico pelo convênio são limitados, nem todos querem fazer. A agenda deles, assim, é sempre para daqui a 2, 3 meses, então marquem vários. E pelo principal, você vai passar? O médico falou, eu faço, não tem problema, eu vou emitir o pedido, mas você não gostou do médico, você não sentiu segurança, ou você pesquisou o médico e ele não tem boas referências, então faça todo o passo a passo e procure aí. Tem vídeo aqui no canal, até o mais recente aqui, tá até a fotinho. Não importa, pode ser o médico top das galáxias, né? Aquele que atende os melhores convênios ou até cobra horrores, como a cirurgia de 100 mil, e não fica uma coisa legal. Então, procura o cirurgião. Então, vamos lá, passo 2, para não enrolar. Fez os exames, passou aí, tem os laudos. Agora sim, somente agora, com esses exames, os laudos em mãos, você vai procurar o cirurgião plástico, tá bom? Agenda sua consulta. Quando eu fui, como eu falei, eu marquei e fui em 2. Eu tinha deixado já engatilhado consulta com outros, mas depois que eu obtive os resultados, eu optei por cancelar a consulta, até para abrir vaga para outras pessoas. Gente, marcou? Não vai, cancela, tá bom? Para não ficar ocupando o lugar de outra pessoa que poderia ir. Então, assim, primeira consulta. A médica super gente boa, me falaram até que ela era uma das peritas do plano de saúde. Eu falei, ferrou, né? Vai ser difícil conseguir alguma coisa com ela. Ela me examinou e falou, olha, eu sinto lhe dizer, mas o plano de saúde não vai cobrir a sua cirurgia. Ah, doutora, mas não vai. Diferente da minha primeira cirurgia, que eu não encontrei resistência na médica em enviar o pedido para o plano de saúde, essa daqui da barriga, eu tive essa resistência. Porque eu senti que o médico, ela não queria bater de frente com o convênio, ainda mais porque ela era perita também do convênio. Então, muitas vezes o médico, ele não quer se indispor com o plano. Então ele fala, pô, eu vou mandar, o paciente vai pegar a negativa, vai processar o plano, porque ele já sabe que ele não tem direito e vai pegar mal para quem? O funcionário, né, que é o médico, junto com o convênio. Eu saí de lá super chateada, mas daí eu fui atrás de informações. Enquanto eu pesquisava sobre o assunto, eu marquei com a outra médica. Ela não atendia o meu convênio, porém o hospital que ela fazia a cirurgia atendia. Então, por isso é a dica aí, ó. Quando for pesquisar, não pesquise somente por nome de médicos, porque às vezes a médica ela não atende o seu plano,
porém ela trabalha no hospital que atende, ou seja, dá na mesma, né? Então, às vezes a pessoa fala, ai, quase não tem médico no meu plano, então não pesquisa por médicos, procura por clínicas e hospitais fazem cirurgia plástica, entendeu? Então, ficou aí a diquinha. Fui nessa segunda médica. Quando eu passei com ela virou e falou assim pra mim, você tem que ter pelo menos 4 dedos, gente, 4 dedos, mais ou menos isso daqui, ó, meus 4 dedos, de pele da barriga caída em cima da pubis. Eu tinha assim, eu colocava um dedo, mas vou exemplificar aqui na minha bochecha, ó, colocava um dedinho e a pele caía aqui assim. Eu falei, não, eu ainda mandei a foto depois, porque eu tava com o WhatsApp das duas, né? Falei, olha, tem pele aqui assim, eu pegava aqui assim, eu tinha mais ou menos, gente, eu vou pegar aqui pela minha bochecha, eu tinha mais ou menos isso daqui de pele. Mas eu tinha essas outras comorbidades que influenciavam, de uma certa forma, obrigava o plano a cobrir. Eu tinha flacidez na barriga, porque eu perdi 18 quilos, né? Não é pouca coisa. Enfim, e as duas se negaram. Não posso enviar. Como sempre, eu fiquei muito brava, saí de lá super chateada, super desanimada, ainda mais porque era bem longe da minha casa, o hospital, enfim. E daí eu resolvi fazer o quê? Eu liguei na Agência Nacional de Saúde, a ANS, e perguntei se a conduta estava correta. Eu não citei nomes de médicas, porque o meu objetivo não era prejudicá-las, tá, gente? Sempre uma coisa eu tive na minha cabeça. Se não for para eu fazer, não vai dar certo, mas eu quero que realmente né, tenha um parecer concreto, correto, de que eu não tenho direito. Daí eu ia ter que aquietar o meu facho, ou juntar meu dinheiro e fazer no particular. Só que eu estava seguindo todas as normas da ANS. Embora, outro observação aí, a ANS, ela é somente um exemplo. O que tá ali naquele rol da ANS é o mínimo que o plano de saúde tem que fazer, não é o todo, tá? Quem define o tratamento médico é o médico, tá bom? Então, não tem como eles generalizarem e falarem, não, essa pessoa não pode fazer, aquela se encaixa, pode. Não pode, isso não existe. Cada pessoa vai ter o seu problema, a sua comorbidade, a sua saúde ali que vai ser investigada. Nós somos seres individuais, né? Então, cada um vai ter ali e vai ser analisado. O médico que vai fazer esse diagnóstico geral e vai ver a real necessidade em fazer a cirurgia. Pois bem, quando o atendente me falou, não, o médico ele tem por obrigação moral e ética enviar o pedido para o convênio. Se ele não está fazendo isso, ele está infringindo, né, uma norma ética, né? Ele tem que enviar. Se vai ser coberto pelo plano de saúde ou não é um problema dele. É aquela coisa assim, o médico não precisa saber de qual é a forma de pagamento. Se vai ser no dinheiro, no cheque, no cartão, no convênio, não importa. A menos que você vai fazer particular. Porque o que acontece, não foi o caso delas, tá? Elas não me ofereceram particular, nem nada. Elas simplesmente se recusaram a enviar o pedido. Então, dito isso, eu mandei mensagem para as duas e eu expliquei. Falei, olha, eu entrei em contato com a ANS e foi me orientado que vocês sim podem enviar, porque o que elas me alegaram eu não posso enviar o pedido. Então, peraí, eu fui com outro argumento. Sempre é o que eu falo para vocês. Vocês têm que ir já munidas, né, de argumentos. Porque eles já são orientados no que pode, o que eles vão poder falar, o que eles não vão poder falar. Então, já ali você já fala, olha, eu tenho a orientação de que você deve enviar o pedido. Eu tenho essa necessidade em fazer a cirurgia, porque alguns médicos só estão ali para fazer a captação de paciente, né? É só eu atendo a consulta pelo convênio, mas a cirurgia tem que fazer particular. Gente, isso moralmente falando, poxa, é ridículo, né? Então,
ou atende ou não atende pelo plano. Se você fechou um contrato com um plano de saúde e se dispôs a fazer a cirurgia pelo convênio, embora soubesse que o convênio repassa pouco honorário para vocês, desculpem, doutores e doutoras, não façam isso com seus pacientes, porque eles saem frustrados, mexe com o psicológico de cada um, né? Enfim, gente, foi um desabafo aqui. E daí eu mandei para elas, coloquei que se elas não quisessem me operar, era um caso, né? Eu estava dando a liberdade de escolha para elas, mas elas tinham, moralmente falando, eticamente falando, elas tinham que ter um parecer por que elas não queriam me operar. Simplesmente se negar a enviar o pedido para o convênio, não podem, nenhum médico pode fazer isso, tá? Então, quando eu mandei essas mensagens, as duas enviaram na hora o pedido para o convênio, na hora. Pasmem, eu não precisei nem fazer perícia. O convênio liberou a cirurgia para as duas médicas. Poderia ter resistência de repente, porque uma operava em um hospital, a outra operava em outro hospital, o equipamento, os insumos médicos que eles vão pedir, cada um pede de uma coisa, às vezes o plano resiste a algum, eu quero cola cirúrgica, ou eu não vou cobrir, enfim, o plano liberou tudo para ambas. Daí ficou o meu critério, Fernanda, paciente, saber qual das duas eu ia operar. Aí que entrou o X da questão, porque eu estaria entregando minha vida na mão. Eu tinha duas profissionais que eu ouvi falar muito bem, só que é como eu falo, a importância de você passar com mais de um médico. Embora tinha bons resultados das duas, eu senti muito mais segurança com uma. A que era perita do convênio, não pelo fato dela ser perita do convênio. Gente, assim, eu nem tenho certeza se ela era, tá? Foi no grupo do Facebook que falaram que ela era, enfim, eu não sei se realmente era. Mas eu senti mais segurança com ela. E eu acabei optando para fazer com ela. Ficou boa a cirurgia, Fernanda? Ficou ótima. Foi retirado 2 quilos e pouco, 2,3 kg de pele. Gente, para mim foi muito. Mas para muita gente vai falar é pouco. Para quem quase não aparentava aquela pele caída, aqueles 4 dedos, que eu não tinha nenhum dedo, né, praticamente caído, 2,3 kg, foi muita coisa. E outra, minha barriga, ela fez um trabalho assim excepcional, porque ela colocou uma telinha, né, que coloca para a hérnia não voltar mais, amarrou muito bem amarrado os músculos da diástase. Então, assim, hoje, embora eu tenha ganhado peso novamente, a minha barriga sempre fica durinha. Daí a questão do peso que eu tinha falado lá no começo do vídeo. O médico pede para emagrecer. Gente, eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu sou super baixinha, eu tenho 1,56 m, micro, né? E na época eu estava pesando 56 quilos. Eu tava só o pó da rabiola. Eu tava muito magra, né? Eu já não tinha bunda, eu já não tenho normalmente, já não tinha nada ali. Eu tava com as minhas pernas assim, só o cambito. E pelo meu IMC, ela falou que eu deveria pesar 46 quilos, perder mais 10 quilos. Aí não era nenhuma questão mais de estética. Ela falou que era do IMC e barará, barará. Daí foi uma opção minha. Já deixei bem claro, doutora, eu não quero emagrecer mais, porque eu já estou me sentindo horrível, tão magra desse jeito. Embora, pode ser que porque eu sempre fui acima do meu peso a minha vida toda, mas eu me via com o meu rosto chupado, aquela coisa, né? Eu falei, não, já tá ótimo do jeito que eu tô, eu não quero emagrecer mais do que isso, eu não quero ser nenhuma top model, do jeito que eu estou, com 56 quilos, que foi o peso que eu operei, tá ótimo. E assim foi, gente. Foi marcada a data da cirurgia, correu tudo bem. Nos dias seguintes, a recuperação depende muito do paciente,
para se ter um resultado bom, tá? A recuperação não é tão complicada, você consegue fazer as coisas, porém limitado. Claro, você tem que andar curvada, vai ficar aí uma semana com dreno, né? Tem todo esse cuidado. Se você seguir a orientação médica correto, você vai ter um bom resultado no final. Agora, acontecem outras coisas que é por responsabilidade do paciente, depois ele fala que o médico foi errado, que teve um erro médico e ela ficou com resultado ruim. No meu caso, o meu umbigo ficou horroroso. Embora essa médica ela faça umbigos maravilhosos. Mas eu não sei porque no meu ficou exatamente uma portinha de um túnel. Ficou uma coisa reta aqui assim e a curvinha assim. Enfim, como eu não mostro, ela se ofereceu a fazer o reparo e tudo. Mas como eu não mostro, eu não liguei, deixei pra lá, enfim. Tá aqui meu umbiguinho, tranquilo, beleza. Mas o que eu quero colocar com isso é, muitas vezes, não é um erro médico, muitas vezes a culpa é do paciente. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fiz recentemente a cirurgia ortognática. Para quem não sabe, tem vídeo aqui no canal, que é uma cirurgia que mexe em todos os ossos da face. Se vocês pegarem vídeos antigos aqui meu, gente, é de doer. O meu rosto mudou assim drasticamente, eu acredito que para melhor, porque eu quase não tinha mandíbula nenhuma. Mas enfim, eu agora preciso fazer uma correção, porque me deu fibrose interna aqui na boca. Então meu lábio ele fica um pouquinho preso. E fora isso, quando eu sorrio, eu sinto muita dor aqui. Então eu vou precisar tirar esse ponto interno que é feito aqui, enfim. E ontem eu conversando, porque todo procedimento que eu vou passar, eu quero saber a experiência das outras pessoas, até para eu me programar, porque cada pessoa tem uma visão. O médico tem uma visão, o paciente tem outra. Então eu queria saber se alguém passou por esse procedimento, esse reparo, que é uma coisa normal de acontecer, fibrose, né? E como que tinha sido o procedimento. Eu aconselho vocês a sempre pesquisarem para saber como que foi a experiência das outras pessoas, embora para cada pessoa seja diferente. E daí a pessoa comentou comigo, porque assim, como é um ponto aqui internamente, é para segurar a narina para ela não ficar larga. A pessoa falou assim que com 17 dias ela precisou retirar esse ponto. Falei, putz, mas 17 dias? O meu buco falou que demora 6 meses para colar, para fixar, né, a pele, para tá tudo ok. Eu tô com 8, então agora ele me deu segurança para fazer. Daí não vai mexer no nariz. Mas ela que tirou, contrariando ordem médica. E daí o nariz dela alargou, né? Você vê uns casos assim que fica com o nariz depois da cirurgia feio, né? Daí, então, a conclusão, gente, foi um erro médico do nariz da pessoa ter ficado feio? Não, ela foi lá com 17 dias, pegou a tesourinha, abriu aqui, cortou, tirou o ponto. Na cirurgia de mama, qualquer outro tipo de cirurgia, a gente segue exatamente o que o seu cirurgião fala para você fazer, para evitar qualquer complicação. Ocorre os erros médicos? Sim, e muito. Mas daí tem que diferenciar o que é erro do paciente e o que é o erro médico. Porque para ter um bom resultado, não basta só o médico. Tem que ser os dois. Enfim, gente, o vídeo já ficou muito longo. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido passo a passo e compartilhe para que não pare somente aqui essa informação, tá bom? Um grande beijo.